Olá, aqui é o Denilson do Linguagem Diplomática. Muito bem, nesse vídeo de hoje eu vou discutir com você o perfil da prova de primeira fase e, obviamente, quais devem ser as competências, né, que você precisa desenvolver para ter uma boa pontuação na prova de inglês da primeira fase. E, enfim, também vou conversar aqui sobre como você deve cursar essa trajetória, né? Eu vou trazer aqui uma perspectiva com base em teorias de aquisição da linguagem e, né, obviamente, minha experiência como professor, né, e resultados de alunos, né? Enfim, nós já fizemos anteriormente aqui no canal um vídeo semelhante de análise da prova de primeira fase de português. Então, enfim, recomendo que você assista, vale bastante a pena. É só você procurar aqui entre os vídeos anteriores, ele não estará aqui no canal muito distante, né? Foi alguns vídeos atrás, né? Enfim, e também gostaria de convidar você para se inscrever no canal e acompanhar o nosso conteúdo. Nós realmente estamos criando aqui no canal da Linguagem Diplomática um processo de orientação de estudos, né, para as provas de língua estrangeira, né, e português, ok? Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a prova com você. Eu vou organizar aqui a informação, né, tanto levando em conta aqueles que estão começando agora, né, estão começando a conhecer o concurso, como levar em consideração aqueles que já estão numa preparação e buscam, de certa forma, melhorar a nota, né? A nota da primeira fase, a nota da prova de português, ok? Então, eu vou colocar aqui uma visão, né, bem pragmática da preparação, né? Enfim, o que eu vejo, né, que é o ponto fundamental que falta, né, nos candidatos, porque realmente existem alguns caminhos que são, digamos, pouco eficazes e até mesmo mais longos, né? Então vamos lá. Primeiramente aqui, olha, uma visão geral da prova. Essa é a última prova, né, do CACD 2023. Então aqui nós temos, olha, um texto relativamente longo, né? Ele ocupa ali uma coluna ali inteira da folha, coluna esquerda, né? E outras três questões, né? Três questões com quatro itens de certo e errado, né? Enfim. Então, isso aqui é um modelo que eu diria, quando você aprende a trabalhar com ele, ele pode até se tornar uma vantagem na sua preparação, tá? Então, nós temos aqui esse texto um para as questões ali, né, que vão de 36 a 39, né? Depois aqui mais um texto, aproximadamente a mesma extensão, né? Ele não vai totalmente até lá embaixo, e mais duas questões aqui para ele, né? 40, 41. E aqui já um texto um pouquinho mais curto, com outras duas questões. E lá no final, um texto já também, né, extensão aproximada e com uma questão ali para ele. Então você tem um, dois, três, aqui ó, quatro textos, né, relativamente grandes para uma prova, né? Agora vamos lá. Então esse é o primeiro ponto. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui, em primeiro lugar, é a fonte desses textos, né, e os tipos de textos que caem aqui, tá? Observem esse primeiro aqui. Nós temos a citação aqui embaixo, né, da origem do texto. Você pode observar aqui que ele é um texto da revista The Economist, né? Então, uma das reportagens The Economist, tá? Aqui o segundo ali, o Debate in Diplomacy, ele já é um texto acadêmico, né? Você tem aqui as referências, né, da revista, mas é um texto acadêmico sobre diplomacia. Seguindo aqui a mesma coisa, né? Outro texto acadêmico, você tem a referência bibliográfica ali embaixo. Vamos descer aqui mais um pouco próximo. Could climate change trigger financial crisis? E aqui mais um do Economist, economist.com, aqui deixaram o endereço, né? O endereço eletrônico. Bom,
Olha, nessa prova, você pode observar isso. Nós tivemos texto ali da The Economist, né? E tivemos alguns textos acadêmicos. Quais são os textos que normalmente aparecem aqui? Que eu costumo realmente chamar atenção para isso. Primeiramente são esses, tem The Economist, tem The Guardian também, né, que é do jornal, enfim, e você pode considerar todas essas revistas, né, inclusive Forbes, The Economist, ah, enfim, The Guardian, e você realmente precisa ter contato rotineiro com esse material, tá? Agora vamos lá, nós temos também a linha de textos acadêmicos, tá? Então, primeiro vamos colocar assim de uma forma genérica aquilo que é de mídia, né? E que tem relação com economia, política, diplomacia, né? Até um pouco de história também, né? As atualidades, conflitos e etc. Tudo isso você deve manter uma rotina de leitura, né? Enfim, agora, você também precisa ter atenção com os textos acadêmicos, tá? Então, tem que ter um pouco de leitura acadêmica, principalmente nas áreas de história, né? Política internacional e economia também, né? E, obviamente, um outro tópico que normalmente aparece somente aqui na primeira fase, né? Enfim, e na segunda fase de inglês, mas não totalmente abordado pelas outras disciplinas do CACD, que são esses tópicos relacionados à prática diplomática em si, né, a história da diplomacia, né, principalmente as transformações recentes diante de novos atores internacionais, o avanço da tecnologia e etc. Então, são temas recorrentes que aparecem aqui nas provas, tá? Então, olha, já falamos aí das notícias, dos acadêmicos, e agora um terceiro gênero textual que eu gostaria de chamar a atenção são as literaturas, né, os clássicos aí da literatura de língua inglesa, tá? Então, enfim, obviamente nós temos uma série de coisas para tratar, né, na preparação, né, muito conteúdo, matéria de tudo, e ainda falta o tempo para literatura, né? Eu também fiz um outro vídeo que está no canal aqui, sugiro que você explore bem o canal. Esse vídeo foi recente, então também não está aqui muito para trás, né, em relação aos vídeos mais recentes, onde eu e o professor Wagner conversamos sobre a importância da literatura para o CACD. Lá ele deu o ponto de vista dele, né, sobre a literatura para a prova de português, e eu falei sobre a importância da literatura para a prova de língua inglesa, né? Então eu diria que realmente a literatura é relevante, porque os textos podem cair aqui, né, nós já tivemos até Shakespeare, embora eu considero que Shakespeare seja meio que ele divergiu demais, né, do que nós normalmente fazemos aqui. Shakespeare precisa de uma abordagem particular. Então, eu acho que aquele texto não foi adequado aqui, né, no contexto do CACD. Os candidatos não se preparam para aquilo. Mas, no mais, literatura do 19 para cá é extremamente adequada, né, e você consegue encontrar esses clássicos na internet, enfim. É importante que você tenha um mínimo de contato com as literaturas em língua inglesa, tanto pela primeira fase, que os textos costumam cair aqui, né, quanto para a segunda, né, que eles podem aparecer na questão de tradução, né, e, enfim, na versão, muitas vezes você tem texto de literatura em língua portuguesa que você tem que traduzir para a língua inglesa, né, fazer a versão para a língua inglesa, tá? Então, primeiramente, você vai fazer uma prova aqui, como essa da primeira fase, que é uma prova basicamente de leitura e interpretação de textos nessas áreas. Tá? São os textos de mídia, né, em geral, jornais e revistas, os textos acadêmicos dentro dos temas que eu mencionei e textos literários, né, que costuma ser até o gênero mais desafiador por questão de vocabulário e etc. Tá? Então, isso nos leva a uma questão. Então, se é uma prova de leitura e interpretação, né, e eu diria isso majoritariamente, né, algumas questões, alguns itens são sobre gramática, mas nós ainda vamos falar sobre isso. Tá? Então, qual deve ser a minha abordagem
de preparação para uma prova como essa? Pessoal, eu diria que é o seguinte: o mais importante na primeira fase é esse processo aqui, reading, é a leitura em inglês, é a sua quantidade de leitura, tá? Então você precisa, em primeiro lugar, ler muitos textos dentro dessas áreas, tá? Juntamente com esse processo de leitura, outro, enfim, processo deve acontecer paralelamente, que é o de aquisição de vocabulário, tá? E a aquisição de vocabulário, ela ocorre tanto naturalmente, simplesmente lendo, você vai ganhar a maior parte do seu vocabulário, como com algum tipo de intervenção. Muitos criam listas, né, encontram palavras novas e criam listas em programas como o Quizlet, como o Anki, né, eu particularmente prefiro o Quizlet, né, ele é mais moderno, mais simples de utilizar, né, tem recursos interessantíssimos, tá? Então aqui, olha, o segundo ponto é o vocabulary, tá? Enfim, então você precisa ler muito, você precisa ganhar vocabulário. E tem uma outra coisa que promove digamos, uma maior eficácia no seu processo de estudos, de leitura e de resolução da prova também, tá? Que é o que nós chamamos de reading strategies. Isso aqui, pessoal, é adaptado, não é? Inclusive, nós fizemos isso na plataforma, né, da mesma maneira. É o que é chamado em português de, por exemplo, inglês ou leitura, tá? Vou colocar aqui inglês porque estamos falando da prova de inglês, tá? Mas é o inglês instrumental. O inglês instrumental ele envolve basicamente o conhecimento dessas estratégias, né, o treinamento dessas estratégias com textos, um processo de ganho de vocabulário, né, e, enfim, e a aplicação dessas estratégias para a resolução da prova. Então, a maneira como você aborda a prova, aqui o texto, o procedimento que você vai seguir, questão por questão, ele não precisa ser intuitivo. Ah, vou fazer da maneira como eu estou acostumado, vou ler o texto todo em detalhe, etc. Mas se você pega uma prova em inglês, uma prova como essa, e resolve da mesma maneira como resolve provas em português, você perde tempo. Você pode não conseguir resolver as questões. Então, sempre argumento que há um choque cultural quando você pega uma prova como essa, com essas questões, e tenta ler da maneira como você faria em português. Tá? É fundamental você conhecer ali os reading strategies, né, e conseguir aplicar essas estratégias. Obviamente, não é válido você aplicar essas estratégias somente ali no final. Ou melhor, no dia da prova. É importante você treinar isso antes, treinar com provas anteriores, treinar com outros exercícios de provas objetivas, tá? Enfim, então, olha, nós vamos ter isso. Leitura, tem vocabulário, é importante conhecer as estratégias de leitura para você fazer a prova com procedimento, para estudar com procedimento. E, por fim, sim, tem o conhecimento de gramática. Mas eu vou deixá-lo aqui intencionalmente no final. Por que isso? Porque um dos pontos que eu quero exatamente argumentar com você aqui hoje é, é que nós devemos começar os estudos para o CACD, para uma prova como essa, basicamente nessa ordem. Ou, se você quiser colocar algo ali em primeiro lugar, seria os reading strategies. Primeiramente, eu vou estudar a estratégia de leitura, para entender como elas funcionam, né? E é isso você encontra em livros de inglês instrumental. Tem muito material aqui no canal também, né? Inclusive, foi por isso que nós optamos por aplicar a leitura instrumental em todos os idiomas na nossa plataforma, né? Porque nós entendemos que essa é a maneira mais eficaz para você evoluir numa língua, principalmente dentro do campo acadêmico, tá? Então, nós assumimos isso e adotamos esse aí como a nossa estratégia inicial.
para quem está começando do zero em qualquer idioma, como para quem já avançou uma certa quantidade, né? Independente de qual for, seja ele avançado ou não, tá? Então, você pode alternar ali reading strategies ou o reading, a leitura em geral, né? Mas eu coloquei o reading lá em cima sozinho, porque, dentre outras medidas, é melhor que você comece pela leitura, mesmo que você não conheça as estratégias de leitura ainda, tá? Bom, e o processo de vocabulário, né? Lembrando, ele vai acontecer naturalmente como resultado do reading, como você também pode criar algum processo, né, com aplicativo, montar lista de papel, revisão de lista, seja como for, para o ganho de vocabulário, para você aumentar as palavras, uh, enfim, aumentar constantemente, né, esse vocabulário novo, certo? Enfim, fazer com que ele não seja novo mais, tá, pessoal? Então vamos lá. E a gramática, por fim, você tem questões de gramática. Nós vamos dar uma olhada aqui, uma olhada mais detalhada, e é importante você entender que ela é um número menor, são pouquíssimos itens. Em primeiro lugar, você tem mais interpretação de textos, né, mais itens de interpretação de texto, depois de vocabulário e, por fim, o número menor de gramática. Então, como nós orientamos, né, os nossos alunos a estudarem gramática? Nós orientamos o seguinte: vá para o instrumental, né, por exemplo, na nossa plataforma, você vai estudar um instrumental, vai aprender as estratégias de leitura e vai aprender o idioma, através das análises de texto. Pratica a leitura, aumenta o vocabulário e a gramática você estuda aplicada para escrita. Qual que é o problema de você estudar gramática solta? Por exemplo, eu vou passar um ano estudando gramática de inglês para depois desse um ano eu começar a ler os textos. Eu considero isso extremamente arriscado, né? Você pega uma gramática, vai fazendo os exercícios ali até o final, né? Até acabar, isso leva muito tempo. E quando você terminar essa gramática, você ainda não vai ter capacidade de fazer uma prova como essa, porque você não tem tradição de leitura, você não adquiriu vocabulário e você não domina as estratégias de leitura. E não é só saber quais são, é ter experiência em aplicar essas estratégias às diferentes situações que a prova pode apresentar. Tá? Então, existe uma distância entre saber quais são as estratégias e ter experiência de utilização das estratégias. Elas só serão eficazes se você tiver experiência de utilização. Ok? Então, grammar é fundamental, até mesmo para que faça sentido que você estude a gramática aplicada, quando você já está no processo de produção de texto. Você identifica os tópicos e estuda aquele tópico enquanto você precisa, você consulta para a sua escrita, você adota uma outra abordagem. Tá? Nós temos essa coisa enraizada do estudo gramatical, como se gramática fosse possível obter somente estudando a gramática, pegando aquela lista lá de conjugação de verbos, etc. Mas não. Você adquire vocabulário a partir da leitura da mesma forma que você adquire vocabulário. E depois, quando você vai estudar gramática, após ter passado por um processo intenso de leitura, a absorção daquele conteúdo de gramática vai ser muito mais simples. Principalmente se você já adquiriu o idioma, já tem tradição de leitura, e você estuda aquela gramática para colocar em prática num texto escrito. É outra coisa. Então, quando alguém vai diretamente para a abordagem gramatical, né, é, a pessoa não tem tradição de leitura, não ganha vocabulário especializado nas áreas, não treina estratégias de leitura, e vê aquele tópico ali no início, tópico tal, e aí vai caminhando ao longo da trajetória, aquela trajetória linear, e chega lá na frente, aquele primeiro tópico nunca mais vai ser visto, porque a gramática seleciona por tópicos, tá? Então esse é um problema. Outro problema, né? A gramática, ela tem uma sequência ali, uma ordem do que vem primeiro, né? Que, enfim, é uma lógica de acordo com o que vai ser ensinado, né? Enfim, para que seja um processo gradativo e você vá aprendendo aos poucos. Faz sentido, tudo bem. Mas isso não reflete a frequência de ocorrência daqueles tópicos gramaticais. O que você realmente deve aprender primeiro, porque é mais frequente nos textos.
E isso os textos faz por você. Ok, pessoal? Então, olha, isso é muito importante, tá? Bom, nós já vimos até aqui os tipos de texto, vimos aqui, né, uma visão geral da gramática, tá? Agora eu vou passar uma visão geral do que é a aplicação dessas estratégias numa prova como essa daqui, tá? Se eu pego uma prova dessa, o que eu devo fazer? Primeiramente, obviamente, você vai dar uma olhada na prova inteira, tudo bem. Agora, quando você está aqui no nível do texto, só uma aplicação aqui das estratégias de leitura, tá? Ah, tem uma estratégia que é o prediction, né? Então, aqui, ó, a primeira delas aqui, prediction. Então, prediction é literalmente você tentar fazer uma previsão do texto. Então, aqui com a primeira frase, normalmente, ou título, né, no caso dos textos que tem título, é importante você observar isso e antes de iniciar a leitura, você vai observar essas primeiras frases aqui e vai fazer suas previsões. E aí eu normalmente recomendo duas estratégias. Questione o que você sabe sobre o assunto e o que você espera do texto. E isso deve ser uma reflexão rápida, tá? Você vai fazer isso antes da leitura geral. Seu segundo ponto, né, você precisa da estratégia que se chama skimming. Uma estratégia como essa é uma leitura do texto do início ao fim, rápida, sem interrupções, sem você travar em vocabulário que não conhece, tá? Então, isso é o contrário do que muitos fazem, que é ler em detalhe o texto inteiro, parando, uma leitura palavra por palavra, que é extremamente lenta, tá? Então, é importante você desenvolver essa capacidade de ir até o final com foco no todo. E você só vai fazer isso bem na prova quando você tiver tradição, quando você tiver frequência de treinamento de skimming, ok? Bom, tem uma terceira ferramenta, que é o scanning. Eu só vou simplificar um pouco aqui essa ferramenta nesse vídeo. Nós temos outros aqui no canal, onde eu falo dessas estratégias de leitura, tá? Então, por exemplo, a estratégia de scanning consiste em você vai ler aqui, aí tudo bem, lê em detalhe, e você vai selecionar palavras chave no texto. Então, por exemplo, aqui eu recomendo normalmente você marcar nouns, né, substantivos, ou noun phrases, né, ou grupos nominais. Então, aqui, olha, você pode marcar aqui, né, meritocratic aristocracy, né, pode ser aqui remoteness, social, moral and social, outro grupo nominal aqui, tá? Então você seleciona noun phrases e aí você vai voltar no texto fazendo o seu scanning, que é simplesmente correr os olhos no texto para localizar essas palavras. Quando você localiza, você grifa essas palavras. Aí somente após esse passo de localizar a palavra em um determinado ponto do texto, aí é que você entra no quarto passo, que é o reading for detail. Tá? Essa leitura detalhada, observe o seguinte: digamos que você encontrou isso aqui, ó, essa passagem aqui tem as palavras que eu estava buscando, tá? Então você faz o reading for detail aplicado somente naquela passagem. E qual é o processo oposto que as pessoas normalmente fazem? Fazem o reading for detail do texto inteiro. Isso toma tempo, energia, né, dificulta a gestão da sua prova. Tá? Então, após o reading for detail, é que você vai decidir se o item está certo, né, ou errado. Certo? Então, aqui eu simplifiquei bastante o processo, né? É bom você conhecer bem as ferramentas, o que cada uma delas significa e como aplicar diante das diferentes situações, tá? Então, esse é o ponto fundamental. Por isso que você precisa conhecer as ferramentas, ter tradição de leitura, ter frequência de leitura e ganho de vocabulário, ok? Bom, vamos lá. Aqui na prova, vou aproximar um pouco as questões. Então, observem aqui a primeira, né? As far as comprehension of the text above is concerned. Então, olha, todas elas são questões de compreensão, são itens de compreensão do texto. Então, você precisa localizar no texto, através do scanning, onde elas estão,
né? E decidir se o item é certo ou errado. E para isso você precisa de tradição de leitura e vocabulário, tá? A mesma coisa aqui, olha, as far as comprehension of the text, opa, as far as comprehension of the text is concerned, comprehension de novo. E aqui também. Então, olha, o primeiro texto, todas elas aqui foram questões de compreensão, né? Na verdade, não, né? Aqui nós temos um, dois, três, tem quatro aqui, né? Isso, são quatro. E aqui, agora, grammar. É um percentual bem menor. Aqui, tá escrito ali que é grammar, tá? Mas muitas, né? Até se confundem com uma questão de vocabulário. Então, você vai ter ali, the word ever can be correctly replaced with increasingly. Se você conhece o vocabulário, o uso de um e outro, do ponto de vista do vocabulário, você pode saber responder isso aqui sem necessariamente ter estudado gramática, tá? Questão de sufixo também, isso é uma questão, assim, que está no campo do vocabulário, da aquisição do vocabulário, tá? Isso aqui, referência pronominal, é, enfim, é um conteúdo gramatical? Sim, né? Mas é bastante básico você ter ali um pronome e saber a quem se refere lá no texto. Também está no campo do treinamento da leitura e interpretação do texto. A mesma coisa aqui, uma questão clássica aqui, olha, de referência pronominal. Tá? A quem que o pronome them se refere? Tá? E isso aqui, todos esses tópicos aqui, né, eu posso dizer com certeza absoluta que você desenvolve através da leitura, sem exatamente precisar pegar uma gramática. Tá? Bom, aqui você tem título, então você faz o seu prediction com base no título, né? A primeira questão aqui, ó, the ideas and vocabulary. Então pode ter interpretação, né, e vocabulário. Olha, de acordo com o autor, então você pode precisar de uma opinião central do texto. O que resolve isso são as ferramentas de leitura. Olha, a posição do autor aqui, ó, the author argues that. Observe que o uso aqui da expressão, o significado dela, isso é vocabulário. Né? A mesma coisa aqui, tá vendo? Questões de vocabulário. E o que era de gramática lá em cima, você viu que resolve com o processo de leitura, tá? Olha, regarding the vocabulary of the text, tá? Então, vocabulário de novo, tá? Se um pode ser substituído pelo outro, isso aqui depende de vocabulary range e não estudo de gramática. Então, todos aqui, ó, o significado, se pode ser substituído, né? Aqui, ó, the subject is, could be replaced by. Então, são essas referências pronominais, a quem o pronome se refere, se um termo pode ser substituído pelo outro. Ok, agora aqui, questão 42. Olha, interpretação também. Mark the statements below as right or wrong, tá vendo? Não é gramática nem vocabulário, certo? Olha, aqui sobre o personagem, a passagem aqui, a referência pronominal, se pode ser substituído um pelo outro, ok? Então, olha, por interpretação e vocabulário também, né? E aqui, olha, considering the vocabulary in the text, mark the statements below as right or wrong, tá? Então, aqui, olha, o trechinho se refere a, né? Isso é pura interpretação, né? Localizar quem que é o objeto, quem é o sujeito no texto. Isso é objeto de leitura e você desenvolve isso com leitura, não é com gramática. Vou insistir nisso, tá, pessoal? Olha só, means é o significado da palavra, né? Olha, aqui se refere a, tá? Enfim, então você viu ali, né, que né, somente uma questão lá em cima colocou diretamente, e aqui, olha, o final, the word, né?
interpretação aqui também, the author presents the argument, natural disasters, e as demais aqui de interpretação, ok? Então, vamos lá, né? Voltando aqui. De forma resumida, você pode ver aqui que o conteúdo gramatical, ele é bem pequeno dentro da prova, tá? Você não precisa estudar gramática para fazer uma prova como essa, tá? Direcione a sua gramática para a segunda fase, tá? Então, a minha recomendação, agora revendo seus estudos, ou você que ainda vai começar, né? Como começar? Comece primeiro com o processo de leitura. Se você tiver acesso às estratégias de leitura, aprenda as estratégias de leitura, e, né, comece com o processo de leitura e ganhe vocabulário. E depois treine com exercícios objetivos ou com provas anteriores a aplicação dessas estratégias, né? Nós vimos aqui basicamente como elas funcionam. E você pode fazer isso por um bom tempo. Você vai ler jornais, revistas, literatura, livros de história e etc., né, história política internacional, e você vai passar um tempo ali treinando a leitura de acordo com as estratégias do instrumental e ganhando vocabulário, tá? E aplique isso às provas anteriores. Um próximo estágio é você começar a entrar depois, né? Nós vamos falar isso no próximo vídeo, nós vamos ter uma análise da segunda fase, né? Depois você começa gradativamente, né? Com traduções, versões, resumo e redação. Mas a base para você fazer a segunda fase é ter esse processo de leitura e ganho de vocabulário inicial, tá? Enfim, e eu falo isso, né, com base em teorias, com base em estudos sérios de aquisição de linguagem sobre como as pessoas realmente adquirem uma segunda língua, teorias que mostram como você de fato ganha vocabulário especializado em áreas acadêmicas, né, ou técnicas, né? E além disso, eu tenho também a minha trajetória como professor, né? Eu comecei em 2004 treinando pessoas para provas de proficiência de mestrado e doutorado, né? Depois trabalhei por muito tempo com preparação para exames como IELTS, TOEFL, Cambridge. Fiz treinamentos, né, que eram voltados para a minha capacitação como professor, uh, para preparação para provas de Cambridge e, enfim, para a prova objetiva dos exames de Cambridge. A principal orientação, o principal treinamento era treinar com os alunos essas estratégias de leitura aplicadas ao estudo e à resolução da prova objetiva. Tá? Então, assim, no mundo da língua inglesa isso está consolidado, mas isso não chega exatamente dessa forma para nós aqui no Brasil, e nós ainda estamos muito influenciados por esse método gramatical, né, que é até chamado de Grammar-Based Approach, e que, de certa forma, nos toma o tempo e é muito pouco eficaz. Tá? Então, reforçando aqui, pessoal, a questão não é que você não deve estudar gramática, a questão não é essa. Não é? É a ordem, é a sequência e o momento adequado em que vai ser mais produtivo você estudar gramática. Entenda que a gramática ela vai servir para lapidar o seu writing, e que todas essas estruturas gramaticais básicas você obtém a partir da leitura, tá? Mas para isso é preciso ter processo de leitura, ok? Eu gosto de reforçar esse tópico também, porque em várias ocasiões como essa, pode ser que esse vídeo aqui gere comentários como esse, muitos colocam, eu sinto falta de estudar o básico primeiro. O básico, pessoal, é o vocabulário, não é a gramática. É ganhar vocabulário via leitura, através de um processo natural. E aí entra um outro tópico que é importante também, que é consumir materiais que têm áudio, tá? Áudio, ele é um potencializador no seu processo de aquisição do idioma. Se você pensou assim, preciso de algo que vai
turbinar, vai acelerar a minha aprendizagem, é o áudio. Tá? Nosso sistema cognitivo, ele, ele é, em primeiro lugar, preparado para adquirir uma língua ouvindo. Né? É curioso isso, né? Ouvir é que é o processo natural de aquisição de um idioma. A leitura, né, ela ainda é, né, enfim, é extremamente eficaz, mas ela é o processo artificial. Né? A representação ali da fala, né? A representação da língua. Tá? Então, pessoal, isso é muito sério, tá? O que eu estou colocando aqui, né? Eu estou sendo bastante honesto com vocês em termos de metodologia, tá? É, os meus estudos sempre apontaram para esse caminho metodológico. A minha prática profissional desde 2004 sempre foi baseada nisso. Né? Eu nunca preparei um candidato para qualquer um desses exames, né? Os exames internacionais, provas de proficiência ou CACD, começando por aula pura e simples de gramática, de regras gramaticais. Ok? Enfim, nós temos, né, na área do CACD, né, visto resultados excelentes, tanto de aprovação quanto de pessoas caminhando e avançando no idioma dentro da plataforma. Ok? Bom, eu espero que você tenha gostado, né, desse análise aqui da prova, né, e das habilidades que você deve desenvolver, né, enquanto, vamos dizer, interpretação de texto, né, e, enfim, gostaria de convidar você para se inscrever no canal, né, e acompanhar as próximas aulas. Eu ainda vou gravar aqui o vídeo de segunda fase, é importante você acompanhar a sequência. E temos os outros também, né? Estamos fazendo esses vídeos com todos os idiomas, ok? Eu também vou deixar um link aqui abaixo para a nossa versão demonstrativa gratuita da plataforma do Linguagem Diplomática. Você pode clicar ali, fazer a sua inscrição gratuita, você vai conhecer o interior da plataforma e lá você tem o acesso ao equivalente a um texto inteiro analisado, uh, enfim, pelas ferramentas, né, da leitura instrumental. Então dá para você tanto entender como são essas ferramentas através dessas aulas, como também você consegue, enfim, ver outras ferramentas do instrumental nessas aulas. E além disso, nós também temos uma prova inteira analisada lá, né? E a análise tem foco na aplicação dessas ferramentas do instrumental. Então você tem tanto como ver ele mais teoricamente, o que é o instrumental, e ver a aplicação nas provas de primeira fase. Aí, a partir dali, você pode tentar replicar o processo, ok? Bom, espero ter ajudado com o conteúdo. Vejo você num próximo vídeo. Um abraço, até lá.